E aí, tudo bem? Nós estamos chegando ao final de mais um módulo. Então, sem perder muito tempo, bora para o computador para a gente ver a teoria e depois a prática. Finalmente, estamos indo aí para a nossa última aula de teoria / prática, digamos assim. Já que agora a gente vai falar sobre funções, que é o último item que eu considero importante para vocês aprenderem. Uma função é basicamente um conjunto de comando que possui a responsabilidade de executar uma tarefa. Ao lado direito aqui, nós temos a função main, que é a função principal de um programa em C, que é a função de entrada, ou seja, é aqui que o compilador começa a ler e executar as instruções. E o objetivo das funções é dividir o programa em partes menores, que são chamados aí de módulos. E a função ela visa reaproveitar o código, consequentemente por conta disso, diminuir o tamanho do programa. E também ali, né, facilitar a leitura ali do código pelos outros programadores, porque fica mais fácil você entender uma lógica que está compreendida em um bloco menor de código. Então vamos aqui para a prática. Já deixei preparado aqui o nosso projetinho. A primeira coisa que eu quero mostrar sobre funções para vocês é que você vai poder encontrar funções ou métodos. Digamos que eles são basicamente a mesma coisa. E métodos está mais ligado com a programação orientada a objeto, enquanto funções está mais ligado aí para programação estrutural. Por isso que em C, né, que é uma linguagem que não tem suporte à orientação a objeto, nós falamos em funções, tá? Mas no dia a dia ele é muito comum a gente tratar métodos e acaba sendo realmente mais correto, porque as linguagens mais modernas trazem para a gente o paradigma de programação orientada a objetos. E as funções, elas possuem aqui argumentos ou parâmetros, seguindo a mesma coisa. Parâmetros ali mais relacionados a métodos e argumentos relacionados aqui com funções. Ou seja, nesse caso em específico, essa é uma função do tipo inteira, chamada main, no qual a gente não passa nenhum argumento aqui nela e ela retorna aqui ao final zero. Para a gente criar uma função, a gente precisa do seguinte: tipo da função, seguido do nome, abrir e fechar parênteses, os argumentos da função, e aí a gente abre aqui e fecha chaves, tá? Dentro desse escopo, né, dessas chaves, a gente chama de escopo, nós escrevemos aqui toda a lógica da função, tá? A tarefa que ela vai fazer. Beleza. Então, para exemplificar isso, nós vamos fazer o seguinte: eu vou criar aqui uma variável float chamado soma, e essa variável ela vai receber 12.7 mais 18.3. E aí eu vou simplesmente aqui, né, printar esse valor. Então eu vou escrever aqui que soma é igual percentual de, e eu vou colocar aqui variável soma. Vou salvar isso aqui, ou melhor, F, né? E aí no caso eu vou colocar só para que ele mostre duas casas depois ali da vírgula. Então vamos executar, beleza? 31. 31 é o valor que ele trouxe aqui pra gente, né? Deixa eu só dar um /n e ok. Vamos supor que eu queira fazer aqui mais uma soma. Então float, colocar um sum2 aqui só para ele não reclamar, né, de ficar o mesmo nome que já está declarado anteriormente. E eu vou colocar aqui 15.89 mais 25. E aí nesse momento eu vou jogar essa linha aqui para cima, né? Não tem problema. Vou copiar aqui, vou trazer aqui soma. Ao invés de eu chamar aqui, eu vou chamar o soma 2. Perfeito. Vou quebrar duas linhas aqui para ficar distante desse. E aí nesse momento nós temos as duas somas sendo executadas. Você concorda comigo que existe um padrão aqui? A gente está fazendo a soma de dois números, certo? Se eu quisesse fazer uma outra soma novamente, eu teria que repetir novamente esse código aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou criar uma função que faz soma. E aí, seguindo a nossa colinha ali, primeiro eu preciso colocar o tipo. No caso aqui vai ser float, porque eu não quero somar só números inteiros. Eu quero somar números ali com casas decimais. E aí, no caso, eu vou chamar essa nossa função de soma. E a nossa soma, ela vai ter aqui, né, dois argumentos. Por quê? Para eu fazer a soma, eu preciso de pelo menos dois números, tá? Então eu vou passar aqui number one, e os argumentos eles são passados dessa maneira, tá? Lembrando que eu tô na declaração da função, ou seja, como eu estou na declaração da função, eu preciso colocar o tipo dela, colocar um nome para ela, colocar os argumentos, né? O que eu vou passar no momento em que eu chamar essa função, e eu preciso executar aqui o que ela vai fazer. Então no caso, o que ela vai fazer aqui vai ser o seguinte: float sum é igual a number one mais number two. E aí, vocês podem perceber que a gente está tendo um erro aqui, porque a função, ela não está retornando nenhum valor, né? Eu falei que ela é uma função
função do tipo float. Se eu tivesse colocado void aqui, tudo bem, o erro já sumiu, porque a nossa função ela só vai executar um determinado bloco de código e no caso ela não vai retornar nada. Mas é claro que como eu preciso fazer uma soma, eu vou fazer essa soma e eu vou retornar essa soma aqui que está sendo realizada. E aí como que eu faço essa chamada aqui? Então eu vou aqui, ao invés de eu fazer a soma, eu vou chamar a minha função soma, beleza? E nesse momento que eu tô chamando a minha função soma, já tá dando erro aqui, porque eu preciso passar 2 argumentos para minha função. Então eu vou querer somar 12 com 20.8. E aí eu vou salvar aqui. Perceba que aqui eu vou colocar um 12.0 só para sumir o erro. Então aqui, ao invés de soma, eu vou chamar isso aqui de total. Eu vou passar o total aqui na soma e eu vou executar o programa pra gente ver o que vai acontecer. Perceba que o resultado é exatamente o mesmo. Ou seja, a nossa função, ela executa uma soma e retorna esse valor. E olha que legal, eu poderia ter colocado aqui direto já no printf 98.7,29.234. Por que, pessoal? Por que eu posso fazer isso? Porque a nossa função, ela retorna um valor. Eu entro com 2 valores, mas o retorno em si é um único valor. Especificamente nesse caso, é a soma dessas 2 entradas, tá? Então, se eu executar novamente, ele traz os valores aqui para mim. Lembrando que, nesse caso, eu tô armazenando esse resultado em uma variável. Nesse caso, eu já tô disparando esse resultado direto aqui no meu printf. Ou seja, se eu quiser manipular esse valor aqui do total, eu consigo, mas esse outro valor aqui do soma eu já não consigo manipular mais, a não ser que eu crie uma outra variável aqui e coloque, né, esse valor, e agora eu consigo manipular esse valor aqui, dizendo, por exemplo, que total, que final total é igual a total mais teste. Ou até mesmo eu poderia fazer o seguinte, eu já tenho uma função que soma 2 números, e aí eu poderia fazer um total e passar o teste aqui. Ou seja, eu tenho aqui mais uma soma. Então, deixa eu só trazer aqui para vocês para mostrar que funciona. Deixa eu colar. E aí, simplesmente, se eu executar isso aqui, ele vai trazer a soma desses 2 valores anteriores. Legal, né? Então, você entendeu o que é uma função. Nesse momento, da linha 7 à linha 10, a gente tem a declaração da nossa função. Pô, Matheus, o que é isso? Eu tô declarando como a nossa função se comporta e o que ela faz. Ela se comporta retornando um float. E para isso, no momento em que eu chamo ela, eu preciso passar 2 números floats, porque ela simplesmente retorna aqui pra gente uma soma. Beleza? Então eu vou apagar tudo isso aqui, vou deixar só esse primeiro exemplo, e aqui eu vou simplificar mais ainda. Ao invés de eu retornar aqui soma, eu já posso retornar aqui fazendo a soma de um número com outro, né? Se você observar bem, o que acontece com esse trecho de código? Ele está nos dizendo que eu consigo fazer uma soma passando 2 números, e obviamente para fazer uma soma de 2 números eu preciso somar um número com o outro, que é o que ele realmente faz, retornando já direto esse valor aqui que foi somado. Você entendeu que para chamar essa função que a gente criou, preciso passar o nome dela certinho e aí colocar os parênteses aqui. No caso, como essa função ela traz aqui pra gente 2 argumentos, eu preciso trazer esses argumentos em ordem. Quer dizer que o 12 aqui, ele é o number 1 e o 20.8 aqui, ele é o number 2. Óbvio que se eu inverter nesse caso, vai dar o mesmo resultado, porque eu tô somando 2 números, independentemente da ordem deles, o resultado vai ser o mesmo. Legal, então a gente vai criar mais uma função aqui. É uma função que não vai retornar nada. Eu vou chamar essa função de clear. Essa função também eu não vou precisar passar nada para ela aqui, tá? Eu simplesmente vou fazer um system e aí eu vou chamar aqui o nosso clear para limpar o nosso cancel. Porém, eu preciso fazer a inclusão da stdlibh. Beleza? Então agora o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Primeiro eu vou fazer essa soma aqui. Depois eu vou trazer mais um exemplo aqui para deixar para vocês que é uma soma direto aqui já mostrando o valor, né? Porque é possível fazer isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer mais um printf aqui, vou quebrar 2 linhas, pressione qualquer tecla para limpar o cancel. E no momento que eu pressionar qualquer tecla, né, eu só vou deixar um getChar aqui para que ele não passe direto, tá? Para ele segurar aqui a execução, beleza? E aí aqui eu vou chamar a função que faz a limpeza, né? Vou chamar a nossa função clear. Se você perceber, a nossa função clear, ela executa simplesmente o que tá aqui. No caso, como eu salvei aqui, né, ele identou para mim, colocou dessa forma, mas basicamente quando eu chamo clear, ele vem aqui e limpa a nossa telinha. Então, como é uma função
que não tem retorno, se eu fizer isso aqui, eu vou ter um erro. Ele fala aqui pra gente, ó, não é possível você atribuir um valor para essa variável inteira, sendo que esse valor que você está tentando atribuir é um void, ou seja, um vazio, né? Ele não retorna nada. E tá certo, ele não tem que retornar nada mesmo nesse caso, porque o que a gente está fazendo aqui é simplesmente limpando a telinha. Diferente aqui da soma, tá? Que ele tem que retornar o valor dos dois números que foram somados. Então aqui eu já vou até apagar esses comentários também. Vou deixar aqui as funções criadas. Vou dar um Ctrl S para ele formatar aqui da maneira que ele achar melhor. E aí eu vou executar isso aqui. Então qualquer tecla que eu pressionar ele vai limpar aqui. No caso, né, ele terminou a execução do programa e não limpou porque eu não tinha chamado a função aqui. Vamos executar novamente. Se eu pressionar qualquer tecla e Enter, ele limpa aqui a execução do nosso programa. E eu vou só separar aqui em uma linha para que você consiga entender, né, como funciona esse passo a passo. Beleza, então eu acho que você conseguiu entender o que é uma função e como é feito, né, a declaração de uma função, a chamada de uma função também. Você percebe que as funções elas retornam valores e o retorno ele tem que ser compatível com o tipo ali. No caso a função main ela retorna 0 porque 0 é um número inteiro. E aí, antes também de finalizar essa aula, eu gostaria de passar mais um ponto que é extremamente interessante aí para você. Nesse caso, a gente está somando dois números, correto? E se eu quisesse fazer a soma de 3 números, como que você acha que ficaria isso aqui? Eu quero que você pause o vídeo agora e tente aí um pouquinho. Talvez o que você possa ter feito foi o seguinte. Vou colocar aqui uma variável chamada value. E aí nesse valor eu vou colocar dois números aqui. Vou colocar somando 1 mais 1. E aí talvez o que você pode ter feito, né? Foi o seguinte. Nesse momento você tá somando o valor aqui. E aí colocando 2.9, por exemplo. Vamos ver aqui só para executar o exemplo aqui. A soma de 3 números é 5. O que ele fez aqui é somar 2. Com 2.9 ele já arredondou aqui para 5. Beleza, ok. Você pode ter chegado nesse resultado e bacana, tá certo. Mas eu quero trazer para você aqui um conceito chamado de recursividade. O que a recursividade faz? Dentro da função eu chamo a própria função. E aí é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer a chamada aqui de 1 mais 1. E olha só que interessante, eu estou fazendo a soma de 3 números nesse caso aqui. Talvez você deva se perguntar, mas como que isso funciona? Como que isso dá certo? Pensa nisso como uma pilha de pratos. No momento em que eu chamo essa função, eu estou colocando ali o primeiro prato. E no momento em que a outra função é chamada, estou colocando um prato em cima do outro. Ou seja, para que eu consiga retirar o primeiro prato, eu preciso primeiro tirar o que está empilhado sobre ele. E é justamente assim como funciona na execução de um programa. As chamadas das funções elas vão sendo empilhadas e sempre a última função, a que está no topo ali da pilha, é a que é resolvida primeiro. É claro que esses conceitos eles já começam a ficar um pouquinho mais complexos para esse curso e não é o objetivo desse conteúdo aqui. Mas pense o seguinte, essa função ela retorna um único valor. Eu coloco dois valores de entrada, mas ela só me retorna um único valor. E essa função, ela espera justamente o quê? Um valor somado a outro valor. E nesse caso, com o conceito de recursividade, eu consigo aqui fazer a soma de quantos números eu quiser. Porque eu posso passar aqui para que ele some esse valor com esse valor aqui. E se eu executar, a gente vai ter aqui no exemplo 4 como retorno. E aqui já é a soma de 4 números, né? Eu vou colocar aqui soma de n números. Porque a gente não sabe quantos números ele está somando aqui no final das contas. Inclusive, dentro da própria chamada, eu posso fazer uma outra chamada da função, porque, como eu falei, ele vai empilhando essas funções e resolvendo a que está no topo da pilha. Ou seja, eu posso chamar aqui quantas funções eu quiser, que ele vai conseguir resolver isso aqui para mim e somar a quantidade de números que eu quero. Só vou arrastar isso aqui para que você entenda melhor, mas basicamente a gente vai somar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse resultado teria que ser 6. E por fim, só para ficar mais bacana aqui, eu vou colocar mais um número, mais uma chamada da função, só para a gente ver mesmo aqui o resultado ser 7. Agora eu vou dar um Ctrl S aqui só para ele formatar melhorzinho para a gente. E esse é basicamente o nosso conteúdo sobre funções. Esse foi um módulo em que você colocou muito mais a mão na massa do que nos módulos anteriores. Mas eu espero que você tenha entendido a importância dessa ordem cronológica.
que primeiro você precisa entender algumas teorias para depois ir colocando tudo isso em prática. Para fixar ainda mais o conteúdo que você aprendeu até aqui e te ensinar mais algumas coisas, no próximo módulo a gente vai fazer 3 projetos super bacanas, começando do mais simples ao mais avançado. Então eu espero que você não perca o último módulo, hein? Mais uma vez eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.